Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? A palavra do Senhor diz aqui em João 20, versículo 30, 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos e outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que os crendo tenhais vida em seu nome. E fez Jesus grandes milagres, para que creais que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Cristo que morreu na cruz. E muitas pessoas têm não crido em Jesus. Mesmo com os milagres, mesmo com a morte dele, as pessoas não têm amado o Senhor. Não querem nada com o Senhor. Mesmo com a palavra do Senhor, a morte dele, a história de Cristo, a libertação dele, a gente fala que a libertação é Jesus, que a alegria é Cristo. Que a nossa alegria não é esse mundo, a nossa alegria é o Senhor, a nossa alegria é o Deus. A alegria é Jesus. É o único que nos preenche nossa alma, o único que pode redimir pecado é o sangue do Cordeiro, é o sangue de Jesus. A própria Bíblia fala. A única coisa que pode limpar pecado é o sangue do Cordeiro. O que é um Cordeiro? Jesus. E as pessoas não entendem, as pessoas são... Não é a circunstância da vida que deixa as pessoas tristes. Não é os problemas da vida que deixa as pessoas tristes. Não é o momento da vida que deixa as pessoas tristes. É a falta de Jesus que deixa as pessoas tristes. Não é os problemas. Não é as dificuldades. Não é o momento do dia. Não é o que nós estamos vivendo que deixa as pessoas angustiadas. Não é isso. É a falta de Jesus que deixa as pessoas angustiadas, tristes, amarguradas e depressivas. É as buscas neste mundo que as pessoas têm buscado e têm ficado triste, angustiada, depressiva, sem rumo, sem caminho. É o que tem deixado as pessoas tristes. É a busca de algo que não é Jesus. É ir na casa do curador, na casa dos encostos. É ir para caminhos de Satanás que tem deixado as pessoas angustiadas, pessoas depressivas. E as pessoas acham que Jesus está ali. Eles ouvem o Evangelho, ouvem a palavra de Deus, que não é esse caminho, mas eles são teimosos e querem continuar. Por isso que continuam depressivo, triste, angustiado, doentes por dentro de alma. Porque procura casa dos encostos, procura casa de curador, casa de umbanda, casa de espiritismo, casa de Satanás, caminhos que não levam o Senhor. Lá fala de Jesus, mas as pessoas acham que o caminho é esse. E não é esse caminho para a morte. Porque por falta de conhecimento, porque não lê as escrituras, porque não dá ouvido a pessoas que Jesus levanta para falar do Evangelho, ficam rebeldes, querem ouvir o que se satisfazem, porque pessoas estão angustiadas, tristes, mortas por dentro, porque ouve o Evangelho maldito, frajudo dos coach também, que é igualmente uma doença maldita como a casa dos encostos, uma doença que traz feridas e angústia na alma. É o Evangelho maldito dos coach. Outra doença maldita que tem matado os corações das pessoas, tem deixado as pessoas depressivas, é a teologia da prosperidade. As igrejas que pregam só dinheiro, só prega teologia da prosperidade, que tem adoecido a mente, a alma das pessoas em bens materiais, que sua vida é aqui que você vai conseguir. É a mesma coisa da casa dos encostos, casa de demônio, casa de Satanás, porque não é o Evangelho verdadeiro. Não é o Evangelho verdadeiro.
E todo o evangelho que não é verdadeiro, que não é pregado, a Bíblia fala que é anátema, que é amaldiçoado, inferno. Por isso que as pessoas têm ficado depressivas, angustiadas, não quer pegar o caminho certo. Existe o caminho certo, existe o caminho reto diante dele. É seguir Jesus. E o que é seguir Jesus? O que é isso, seguir Jesus? A doutrina de Jesus na Bíblia é clara. Crer em Jesus. Não olhar para os lados, não é para nada. É fazer como Deus falou para Moisés. Medite dia e noite neste livro. E não te desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Que tu não se desviará nem para a direita e nem para a esquerda. As pessoas não querem. Existe o caminho? Sim, existe. O caminho é Cristo. Precisamos de óleo, de água? Não. Precisamos de Jesus. Precisamos ser sinceros diante do Senhor. Sim. E as pessoas não querem. Até as igrejas que se dizem bíblicas estão se perdendo, estão indo para caminhos que não levam a Cristo mais. As pessoas que estão indo para esses caminhos tortuosos não querem isso aqui, ó. E fez Jesus. O objetivo do evangelho qual é? Que Jesus está falando aqui para os apóstolos, os grandes milagres que ele fez é o quê? Para que crendo tenhais a vida em seu nome. Crê no nome de Jesus para ter a salvação. O objetivo do evangelho é esse. Que fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Este, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Não é que Jesus só fez milagre diante dos apóstolos, só para seus apóstolos ser salvos, não. Fez para esses sinais para que eles creais que Jesus é o Filho, o Cristo. Para que ele leve o Evangelho, leve a palavra de Deus, os apóstolos. E Jesus fez grandes milagres diante de outras pessoas também. Para que creais que ele é o Filho de Deus. O objetivo do Evangelho é esse aqui, que você crê no Filho de Deus. Que não você não crê na Umbanda, no Candomblé, no Espiritismo, caminhos de Satanás, nos coach, caminho do diabo, teologia da prosperidade, caminho da desgraça da vida da pessoa, caminho à ganância, dinheiro. Não que vocês crêem nessas porcarias, nesses lixos que está cheio aí, mas que você creais que Jesus é o Filho de Deus e que ele morreu na cruz para te salvar, para me salvar. Esse é o objetivo do Evangelho, que você se arrependa ao Senhor. Esse é o objetivo do Evangelho, que você reconheça que Jesus é o Filho de Deus. E as pessoas não querem, as pessoas querem caminhos mais fáceis. E nisso estão ficando depressivos, angustiados, porque a depressão, como eu falei no vídeo lá, a depressão normal, os problemas da nossa vida, tal, normal. Mas quando você se perde para outro caminho, onde os demônios te torturam, como o Molu, que é o caminho, é o demônio da depressão profunda, onde te dá vontade de se matar, perde o sentido da vida, esses demônios, Satanás. Por quê? Procurando caminhos tortuosos, caminhos que não é do Senhor. Quando a pessoa não faz parte desses caminhos de Satanás, outros da família já faz parte, mais para frente, essas maldições tem, achando que tem direito na vida daquela pessoa, né? Que é dona da alma daquela pessoa também. Esses encostos malditos vêm com força, porque a própria família, a cabeça da casa dá brecha. Há caminhos tortuosos de Satanás, deixando também entrar os coaches, essas palavras de motivação satânicas, que não agrada a ninguém, que não leva ninguém a nada, que só leva a depressão, a tristeza também, que é só o homem é o centro e Jesus é porcaria. Você entendeu? E as pessoas têm morrido, têm sofrido, angustiado, têm morrido por dentro de angústia, de tristeza, porque pegam caminhos tortuosos. E Jesus fez grandes milagres para que creais que ele é o Filho de Deus, que creais que ele é o Cristo, e para que creais que tenham vida em seu nome, vida, que tenhais vida em seu nome. Vida em seu nome que é a salvação, arrependimento. Esse é o objetivo do Evangelho, é que as pessoas creem que Jesus é o Filho de Deus.
É que as pessoas creem que o nome de Jesus é a salvação. É a salvação em Jesus. E as pessoas não creem. As pessoas creem mais no demônio do que no próprio Jesus. É acender vela, é fazer rituais satânicos, igual uma igreja aí está cheia de ritual satânico também. Entendeu? Ritual que não é de Deus. Você vai precisar orar por seu pai que é alcoólatra, pedir uma roupa dele para levar na campanha. Não precisa disso. Isso é mentira, é heresia. Você precisa orar para ele, para Deus. Botar nas mãos do Senhor a vida dele, que Deus vai fazer a obra. Não precisa dessas coisas. Virou casa de curador agora, foi? Aí você tá na igreja universal. É levar copo de água, é levar não sei o que. Tudo heresia. Tudo coisa de curador. Tudo coisa de umbanda. Coisa que não é do Senhor. Nós precisamos ser sinceros diante do Senhor. A Bíblia fala: crê no Senhor Jesus, que tu e tua casa será salvo. Jesus vai abrir as portas para tua mãe. Se você é crente e é convertida, e sua família não é convertida, Jesus fala que crê nele, que tu e tua casa será salvo. Mas é assim que Jesus está falando, que ele vai levar o evangelho vai chegar para eles, e basta eles crer no evangelho que serão salvos. Não precisa você fazer esse ritual, isso é heresia, isso é mentira, enganando as pessoas. E as pessoas estão nesse caminho de heresia. É caminho da umbanda, caminho do curador, caminho do demônio, que não é de Deus. Tantas pessoas angustiadas, depressivas, demônio botando depressão, porque vai servir os encostos ficam com raiva que eles não querem mais servir, começam a ameaçar, a fazer despacho. Eles não aceitam! E nós não precisamos disso. Nós precisamos de Jesus. Jesus fala que só precisa se arrepender, crer no nome dele, que tu serás salvo, que tu terás alegria no teu coração. Igual ele fala lá em João 11: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverás. Jesus fez grandes milagres aqui diante dos apóstolos para levar o evangelho, explicando qual é o objetivo do evangelho. É que as pessoas creais que ele é o Filho de Deus, o Cristo, e que creais no nome dele, que isso terás a vida eterna no nome dele, do Filho de Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré. E as pessoas não querem nada com o Senhor, abandonam o Senhor, depois fica reclamando da vida, não dá brecha a Jesus, dá brecha o diabo, mas não dá brecha a Jesus, dá brecha uma festa, dá brecha a cachaça, mas não dá brecha a Jesus. Tem mais prazer nas coisas carnais, mundanas, do que nas coisas do Senhor. Os próprios crentes também estão cheios de heresias dentro do coração, não querem mais para a igreja congregar. Isso é antibíblico, não tem na Bíblia, tem que congregar. Virou uma guerra, isso virou uma guerra hoje em dia, virou uma polêmica, virou uma confusão. Mas não existe confusão na Bíblia. Para as pessoas que estão fazendo, né, pregando, distorcendo, a Bíblia fala, congregar, normal, para a igreja. Mas não é a igreja que vai te fazer mudança. Quem vai te fazer mudança é Jesus. É Jesus que é a mudança. Mas tem que congregar. Sua dependência é de Cristo, não é de igreja, não é de templo. Mas tem que congregar, é a ordem de Jesus, é a obediência. Ter comunhão com os irmãos, ser firme. Mas hoje virou polêmica, virou confusão. Criais no Filho de Deus, no nome de Jesus. Crê que Jesus é o caminho. Crê que Jesus é a vida, meu irmão. Se arrependa dos teus pecados, entrega a tua vida ao Senhor. Crê que Jesus é o caminho. Quer ser salvo? Crê em Jesus. Crê no seu nome. Crê em Jesus. Dê brecha ao Senhor. Porque se tu não der brecha ao Senhor, pode ter certeza que tu sofrerás a segunda morte. Jesus fala que você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que ir para a igreja evangélica, buscar a palavra do Senhor. Ah, mas lá só tem Jesus lá. Não, não é isso. Entra no teu quarto e faça oração de arrependimento. E pede direção ao Senhor e procura um pastor. Fala, pastor, eu quero aceitar Jesus. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero reconhecer que sou pecador, podre e que preciso de Jesus. Fale com Jesus, peça direção a Ele. Procure uma igreja mais próxima, uma igreja evangélica que pregue a palavra verdadeiramente. Peça direção no teu quarto aí ao Senhor. Converse com o Senhor, arrependa dos teus pecados. Converse você sozinho com Ele e peça direção a Ele. Converse com Ele.
Agora procura uma igreja, Deus me mostra uma igreja que prega a tua palavra verdadeiramente. Não a igreja que prega heresia, mentira, que Deus te livrará, pode ter certeza que Ele te botará você no caminho certo para você ir numa igreja, conversar com o pastor, para você aceitar Ele como teu Salvador, pode ter certeza. Mas converse com Jesus antes no teu quarto, fale com Ele, converse com Ele, que Deus há de abrir as portas para você. Para você ver, meu irmão, que tá tão difícil, tão difícil mandar você para uma igreja. É tanta heresia, é tanta mentira, que eu tenho que falar isso para você. Eu não posso te direcionar você numa igreja. Eu tenho que falar para você pedir a direção do Senhor, que o Senhor vai te orientar. E vai chegar um ponto, meu irmão, vai chegar um ponto que vai estar quase impossível para você se converter. Você vai se converter, mas você vai estar numa heresia. Vai ser muito difícil, é muita heresia, é muito falso profeta tá surgindo, é muita mentira. Você, meu irmão, que não se arrependeu, se arrependa logo. As coisas estão se fechando cada vez mais. As coisas não estão ficando boas, estão piorando cada vez mais. O evangelho nunca vai deixar de ser pregado. Mas só Jesus na tua vida, na tua misericórdia, para te salvar. Para você acertar de letra o caminho certo, que é Jesus. Se arrepende dos teus pecados. Cada dia que passa fica mais difícil do evangelho verdadeiro, o evangelho da graça que prega a palavra verdadeira. Está mais difícil, está quase impossível, meu irmão. Só a misericórdia do Senhor. Como eu estou te orientando, entra no teu quarto, se arrepende dos teus pecados. Fale com Jesus e peça direção para você conversar com o pastor, para você entregar sua vida a Jesus. Confessar Ele diante dos homens. Você pode conversar com Ele agora. Pode falar com Ele. Que Deus te abençoe, meu irmão. E que Deus te guarde. Amém.